Bem-vindos ao Sirva-se. Cultura e entretenimento, não necessariamente nessa ordem. E hoje nós estamos aqui com o Guilardo, o responsável pela Locali, atual melhor pizza do Rio de Janeiro. E aí, meu amigo? Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. É uma honra estar conversando aqui com você. Pô, cara, muito legal, Ivo. A Locali virou a minha pizza, né? Porque eu moro ali do ladinho, né? Exato. Moro ali na Travessa Angrense, atravesso ali 2 minutinhos andando, tô ali na Locali. Nossa. E o lugar virou um sucesso monstro, né, cara? Vocês receberam um reconhecimento importantíssimo esse ano passado, né? Foi. É inacreditável. A palavra que um colega meu falou é inacreditável. Esse reconhecimento ter vindo tão rápido e para uma loja com 3 mesas, né, Fernando? Então você conhece, né? É muito pequeno, uma loja de bairro, uma pizzaria de bairro, né? Uma qualidade monstruosa, né? Exato. Eu também sempre fui de Copacabana, tá? Então por isso que eu sou apaixonado pelo bairro. Quando eu abri a pizzaria, fazia questão de ser lá, e minha mãe mora até hoje no apartamento que eu cresci a vida toda em cima da Charutaria Loló. Ali do lado de você. Ali. Legal. Então é tudo ali, tudo perto, né? E de onde veio a ideia da Locali? Porque você, salvo engano, trabalha na Petrobras. Isso, agora eu brinco nas horas vagas, eu trabalho. Rapaz, toma cuidado com esse discurso. Porque assim, é uma vida dupla, né? É uma vida dupla aqui. De segunda a sexta eu sou arquiteto, funcionário da Petrobras, e aos finais de semana eu me torno o pizzaiolo da Locali, né? Então, no início era uma jornada dupla, né? Assim, virava a chave. Mas hoje eu já tenho, né, com o crescimento do negócio, eu já tenho uma equipe, eu já tenho pessoas para me ajudar. Então, hoje eu já estou numa função um pouco mais gerencial, digamos assim, né? Mas no início mesmo... Mas na administração do negócio. No início era tudo, era equipe mesmo, era só eu fazendo tudo. E de onde veio o conhecimento porque é uma pizza, cara, incrível. Massa boa, ingredientes bons, tecnicamente ela é muito, muito bem feita e saborosíssima, né? A complexidade dos ingredientes ali, inclusive, é um ponto alto de vocês, né? Sim. Volta e meia a gente chega ali, tem uma pizza ali daquele momento, não necessariamente vai continuar. Isso, dá até uma tristeza, né? Porque a gente se apega a uma pizzazinha de vez em quando ali, ela só... É verdade. As que fazem mais sucesso terminam ficando. Só algumas a gente manteve no cardápio, mas a história da Locali, e a minha história particularmente, eu comecei no mundo da gastronomia, digamos assim, tardiamente, né? Como eu disse, eu sou arquiteto de formação, essa foi minha formação formal, digamos assim, de faculdade e tudo. E eu comecei com os pães, né? Eu sou padeiro, digamos assim, em primeira mão, né? A pizzaria veio depois, né? E eu comecei a cozinhar em casa, eu sou 100% autodidata nesse aspecto, né? Então, a história é meio engraçada, porque eu casei, né? Eu tive a oportunidade de fazer minha obra do meu primeiro apartamento, né? Depois que você casa, vai morar sozinho, arquiteto, né? Aquele sonho de desenhar o próprio apartamento. Exatamente. Aí eu projetei uma cozinha incrível, né? Mas eu não cozinhava nada. Eu falei assim, nossa, agora eu tenho uma cozinha dos sonhos, eu preciso aprender alguma coisa. E aí eu iniciei um processo, tenho uma esposa taurina, essa é uma informação importante. Gosta de comer. Que gosta de comer muito bem. E aí eu comecei um processo, eu comecei a estudar. Foi um processo mesmo de desafio, né? Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de desafio e comecei a estudar um pouco, comprando aqueles livros de receita e tudo. E numa dessas eu me lancei o desafio de fazer um pão, né? Que eu falei, pão deve ser moleza, né? Deve ser fácil. Mistério nenhum, não tem mistério nenhum, pô. Comprei lá um livro, tentei fazer uma receita de pão, saiu o pão.
era uma arma branca o pão, né? Era uma pedra, você podia tacar nas pessoas. Aí eu falei, não é tão fácil assim. Usou aquele fermento químico. Era fermento químico, exatamente. Era um pão bem fácil, assim. Falei, esse negócio não é tão fácil assim. E aí, nessa, eu comecei a estudar um pouco mais, aí comprei um livro de pão, cara. Um dos primeiros. Antes dessa onda do fermentação natural, bem, isso a gente tá falando lá em 2012, talvez. E aí, esse livro de pão, eu comecei a estudar, a ler, vou fazer. Aí, primeiro foi um desastre, segundo desastre. Aí eu falei, agora eu vou fazer isso direito. Cara, depois que eu comecei a acertar, eu fiz o livro inteiro. Eu entrei num processo assim, e aí comecei a estudar, a fazer pão de tudo que era tipo. Você lembra que livro era esse? Lembro, é do Richard Bertinet. É um padeiro francês. O livro se chama Pão mesmo, né? Foi um dos primeiros que surgiram aqui no Brasil traduzido. Eu tenho esse livro até hoje. E depois disso eu comecei a comprar outros, comprei outros e fui nesse processo assim de fazer pães e coisas afins, né? A coisa foi indo, eu fui começando a fazer pães para família, fui fazendo para o amigo. Faz um pãozinho aí, faz um pão, aí fazia de vez em quando uma pizza, né? Porque pizza é pão, digamos assim, né? Só que em outro formato, né? E aí uma grande mudança para mim, assim, que foi até uma mudança de visão de vida mesmo, foi quando eu conheci a Junta Local, né? Então, um amigo em comum chamou a gente, tá tendo uma feira de comida e tudo. Uma das primeiras feiras da Junta Local que ela fez era lá na Comuna, em Botafogo. E aí a gente foi lá, e eu já estava fazendo os pães e tudo. E aí foi uma descoberta para mim quando você vai vendo as pessoas por trás que fazem aquele alimento, né? A menina que fazia a geleia, o cara que fazia o pão, era o pão de queijo, era todo mundo com a sua história, todo mundo ali com a sua história, com as suas razões, todo mundo apaixonado, estando ali porque gostava de fazer aquilo, né? E aí eu fui me interessando sobre essa coisa das pessoas por trás da comida, como são os processos. Falava geleia, como é que se faz uma geleia? Eu fui começando a aumentar minha curiosidade sobre isso, sobre assuntos de comida, e comecei a frequentar com frequência a Junta Local. Uhum. E aí a gente foi começando a fazer amizade com alguns dos produtores, né? Foi comprando com frequência com um ou outro. Chegou a fazer alguma Junta Local? Então, vou chegar lá. Aí numa dessas, um dos produtores, terminou ficando amigo nosso, nos convidou para um jantar na casa dele. O que ele produzia? Ele produzia a comida vegana. Ele fazia peixes, fazia vários tipos de comida. E minha esposa comprava com frequência as quentinhas dele. E aí ele chamou a gente tudo, eu falei, vou fazer um pão. Né? Ele, você faz pão? Eu falei, eu fiz uma focaccia para ele. E levei para esse jantar. Aí ele ficou encantado com a focaccia. Falou, o melhor pão que eu já comi. E tal. Você precisa fazer uma focaccia dessa para mim, para a feira da Junta Local. E eu falei, não, mas não tem condição. Eu sou um padeiro aqui em casa, cozinha em casa, né? Não tinha volume. Não, faz uns 4 focaccias dessa para mim e tal. Eu falei, não, tudo bem, você compra as assadeiras que eu faço. E aí eu fiz lá, varei a noite fazendo as focaccias para ele e tudo. E tendo que trabalhar. Né? Lembra que eu ainda sou arquiteto lá. E aí fiz as focaccias, aí foi um sucesso, o cara vendeu os sanduíches que ele fez com a focaccia em poucas horas, falou, faz 8 na próxima feira. Aí faz mais. Aí eu fui começando a fazer essas focaccias. Caramba. No amor, né? Porque eu gostava de fazer e fui conhecendo cada vez mais pessoas da Junta Local. E aí conheci o pessoal da Slow Bakery. O Rafa Brito. Sim, grande. Também. Rafa, gênio. Exato. Um grande amigo. Eu ia na Slow Bakery, conversava sobre os pães. Esse nosso amigo falou, faz pão também, sei lá o que, começar aquela coisa. O Rafa é de uma generosidade sem igual, né, sem igual, impressionante. Um coração aberto, assim, muito. dele. Cara muito, fantástico. Muito generoso, muito... Exato. Também um autodidata, né? Um cara também. sozinho. Comprou o livro lá do Tartini e
começou a fazer. Tomou umas portas na cara aí quando pediu ajuda para um ou outro. Exatamente, você sabe das histórias. Conheço. Não vamos citar nomes, Isso, mas exatamente, eu é isso aí, é isso aí. O Rafa E ele é o contrário. quem ele é hoje, né? E ele ensinou esse Rio de Janeiro inteiro a fazer pão. É o cara que deixa ali a matéria-prima dele disponível, exatamente. Né? Pô, você quer um fermento? Toma aí, tá aí de graça, pode levar. Exatamente. Então, numa dessas, a gente começava a conversar e tudo, e abre parênteses, minha sogra mora lá no Alto da Boa Vista, e também nesses pães ela sempre ficava falando, pô, vamos fazer alguma coisa com esses pães e tal, vamos fazer um negócio, só que eu ficava quieto e tudo, não falava nada, tinha lá minha trabalho e tudo. E aí, depois que a gente estava amigo lá do Rafa e tudo, já frequentando a junta local, esse nosso amigo comum, esse que fazia as quentinhas veganas, me mandou uma mensagem e falou assim, Guilardo, o Rafa tá vendendo o forno dele. O primeiro forno dele. Caramba. Que ele começou a Slow Bakery, que ele fazia era naquela transição entre a Slow antiga e a Slow nova? Era a primeira Slow ali na São João Batista, né? Isso. Então ele abriu aquilo lá com crowdfunding, né? Eu colaborei e tudo. E ele tinha um forno. Aí nesses primeiros upgrades que ele fez, ele vendeu o primeiro forno dele, que era um forno relativamente pequeno para a demanda que ele estava tendo, né? Ele tinha 3 andares, assim, ele estava vendendo os 3. Aí esse nosso amigo falou, pô, o Rafa tá vendendo o forno dele. Eu falei, sério? Qual o nome desse amigo? É o Thomas. Ele tinha um negócio dele, se chamava Ateliê no Jardim. Ele hoje tá lá em Portugal. Que legal. E aí ele falou, cara, mas é um forno profissional, eu não tenho onde enfiar isso aqui na minha casa e tudo. Ele, mas poxa, é uma oportunidade e tudo. Aí eu pensei... Falou com a esposa pra não ser expulso de casa? Falei com a minha esposa, eu falei... Ana, tá vendendo forno, ela... O que a gente vai fazer com esse forno? E aí eu falei pra minha sogra, que tem a casa grande lá, tem um espaço, tinha uma casinha no fundo. E aí eu falei pra ela, Maria Júlia, aquela história de fazer alguma coisa tá de pé, porque eu acho que eu vou comprar um forno. Aí ela, tá de pé, pode comprar o forno. Aí eu falei, eu acho que você não tá entendendo o que é o forno. É um forno de lastre, é o tamanho dessa sala aqui, né? Então E nessas loucuras da vida eu comprei o forno. Caramba, que legal. E aí eu comprei o forno e tudo veio a cavalo, né? Maceira, fermentadora, sei lá o que, e montei uma produção profissional de pães no fundo da casa da minha sogra. No Alto da Boa Vista. No Alto da Boa Vista. Friozinho. Uma delícia. No pé da montanha. Assando um pãozinho. Isso. E aí esse meu primeiro empreendimento se chamava Pedra e Oliva. Era eu e minha esposa. Eu era Pedra, ela era Oliva. Que ela era oliveira, eu sou Moreira da Rocha. A gente estava no pé da pedra, enfim, tinha toda uma história. E na primeira fornada eu já estava na junta local vendendo pão. Que legal. E assim começou e sempre na focaccia? Aí eu expandi, aí fiz o sourdough, e aí comecei a criar vários pães. Todos os meus pães tinham nomes italianos, eram todas receitas autorais. E aí comecei a fazer as feiras aos finais de semana. Então, durante a semana eu era arquiteto, sexta-feira eu ia para lá, alimentava o fermento, passava sábado inteiro fazendo, acordava domingo 3 horas da manhã, forneava, ia pra feira junta local para vender o que eu tinha acabado de fornear. Então só saía de lá às 5 horas. No amor, né, cara? Tudo no amor. Você não necessariamente precisava daquilo. Nunca precisei disso. Isso tudo, tanto a Pedra Oliva quanto a Locália, pura paixão. Exato. Pura paixão. E aí assim foi indo, Nandro, e a Pedra Oliva estava indo muito bem, estava sendo um sucesso, digamos assim, dentro dessa perspectiva que eu tinha, que só podia fazer os finais de semana, né? E aí já estava fornecendo para alguns estabelecimentos. Você tem uma ideia do custo inicial da tua montagem de operação? Exemplo, comprei um forno, quanto custou esse forno? Maceira, essas coisas, porque, cara, tá tudo na minha cabeça até hoje. Um dos objetivos do Sirva-se é ser um pouco informativo também, né? Legal. Fazer com que as pessoas entendam como, de repente, sair daquele zero do sonho e colocar aquilo para funcionar, né? E você
É isso, você tem o seu emprego super bem sucedido, casado, sua esposa também tem o trabalho dela, Isso. e vocês tinham aquele sonho, desenvolveram aquele sonho, surgiu uma oportunidade e botaram para frente. Isso. Já com algum relacionamento que vocês fizeram ao longo do tempo. Então, assim, eu imagino que as pessoas devem estar, assim, na minha cabeça, o que está passando na minha cabeça é, cara, quanto custou isso, né? Quanto custou esse start, esse começo? Na verdade, no meu caso particularmente, que a atividade de panificação é uma atividade cara em relação aos equipamentos, né? Então, um forno profissional, uma macieira profissional, mesmo uma sendo de fermentadora, segunda mão. Mesmo sendo de segunda mão, são investimentos caros. O meu forno de segunda mão foi R$10 mil, né? Então, além de você precisar de um espaço relativamente grande, né? Mas se fosse uma outra atividade, uma confeitaria, por exemplo, aí você já está falando de custos bem menores, né? Então, assim, eu acho que o start, o que eu dou de dica, assim, por exemplo, tem amigos meus que também, digamos, tem uma atividade fim, também estava querendo empreender e fazer alguma coisa em paralelo e tudo. O que eu sempre digo alimente o seu empreendimento, o seu sonho, de uma maneira confortável e mantenha a sua atividade original, né? Que é isso que vai te dar o conforto de você fazer isso. De não precisar viver do negócio. Exato, O não precisar viver do negócio faz com que o negócio seja mais longevo inicialmente. Exatamente, Mas sempre com uma visão óbvia empresarial, né? Em nenhum momento eu tive prejuízo, assim, eu trato o meu negócio como um negócio de fato. Mas a segurança que eu tenho de você ter uma outra fonte de renda que permite você, por exemplo, eu ter começado a Locali como eu comecei, né? A Locali eu comecei abrindo 2 vezes por semana. Abria 2 vezes por semana. Aliás, sábado isso e foi domingo. uma questão que você hoje abre de quarta a domingo. De quarta a domingo, isso. Eu tava falando com a Mariana, falei, cara, por que ele não abre? Pô, eu tô com vontade de comer uma pizza aqui. Não abre o que, na terça? Nem na segunda, nem na terça. Segunda eu entendo, porque é um dia de folga, né? Agora, a terça-feira, eu queria comer uma pizza. Quarta, domingo, tá bom. Não, porque assim, agora que eu tô com essa maturidade, digamos, dessa escala, eu me preocupo também com os funcionários, sabe? Claro. Então, eu criei uma escala que é saudável em todos os aspectos, inclusive para eles. Né? Então eles folgam segunda eles folgam e terça. Eles têm 2 folgas. Lindo. Então, mas eu tenho uma menina que trabalha na produção, ela trabalha hoje. Então, hoje tem trabalho, terça-feira. Que ela tá alimentando. Isso, só que ela trabalha de terça a sábado. E todos os outros de quarta a domingo. Segunda, todos folgam. É a folga semanal, segunda. Mas tem essa possibilidade, né? Então, legal. A Locali, ela até nisso, ela tá, digamos, quebrando alguns paradigmas, né? E é isso, na terça todas as minhas massas são no mínimo 24 horas de fermentação, então na terça tem bastante trabalho, mas aí ela, em compensação, folga no domingo. Então, isso foi construído bem aos poucos, tá? Como eu disse, assim, no início era sábado e domingo só, eu fazia tudo, eu batia a massa, eu alimentava o fermento, eu fazia o molho, eu fazia tudo, e eu só podia sábado e domingo, porque eu trabalhava de segunda a sexta, né? Então, a Locali, você já tinha alugado o ponto? Já era aquilo ali. Isso. E só funcionava 2 vezes na semana. Cara, que loucura. Mas isso em meio à pandemia também, né? Então a gente tinha esse cenário da pandemia bem complicado. Isso a gente tá falando bem em 2020. A Locali né? abriu quando? Em 2020, março de 2020. Não, março de 2021. Né? Já no meio da pandemia. No meio da pandemia, exatamente. Então, de 2020 a 2021, a gente montou o negócio e fez a obra, né? Essa conversa... Assim, a Locali, né, como chegou, né, como eu cheguei na Locali, né, então tava no Pedra Oliva e tudo, aí começamos a pandemia, e o ponto da Locali, ele tem uma história muito interessante, né, você que é de Copacabana, você lembra o que era lá antes? Rapaz, eu não lembro, eu lembro que tinha uma sorveteria por ali, era uma sorveteria? Era uma sorveteria, a Marena. O ponto da sorveteria. Exatamente, era uma gelateria italiana, uma das primeiras, né, antes de vir Bate, ou antes de vir essas outras, foi a Marena. E o sócio da Marena é meu amigo Francesco de colégio, de segundo grau, desde 15 anos de idade. Então a gente é amigo de longa data. Ele, antes do Amarena, era uma quitanda, que chamava quitanda, né? Uma mercearia, né? Vendia frutas, do pai do Francesco, que é o seu Mário, que vai lá toda semana comprar pizza. O seu Mário, ele tá naquele ponto há 40 anos. Não é próprio,
está com ele há 40 anos. E minha mãe comprava frutas para mim, ali, para mim beber. Como o mundo dá voltas, né? Incrível, né? E hoje eu tô lá. Então, o Francesco, eu já estava começando a conversar, a Mariana ainda estava aberta, eu já tinha feito algumas, tipo, uns pães, eu deixava lá para as pessoas pegar. Não é um ponto fácil, né? É um ponto de muito movimento, mas é um movimento intenso. A calçada curta. Tudo tem prós e contras, né? Então, a calçada curta é ruim, mas também é bom no aspecto que a pessoa já cai dentro da loja, né? Então, por isso que eu fiz o projeto da loja totalmente aberta. Então, a pessoa já entra, já sente o cheiro da pizza, já cai dentro da loja, né? Então, isso E é uma loja com 3 portas também, uma coisa rara, digamos, ali para Barata Ribeiro, né? Mas, então, a Mariana foi, a gente já estava começando a fazer algumas sinergias lá dos nossos negócios, mas aí ele fechou. O Francesco um dia me ligou, Aguilardo, fechei o Mariana. Eu falei, pô, cara, agora que a gente tava começando e tal, cara, tive uma oportunidade aqui, pô, achei que eu não ia aguentar mais um ano, não tava bom, apareceu uma oportunidade aqui de vender os equipamentos. Eu falei, cara, peguei essa oportunidade e fechei. Putz, pronto. Aí passou-se muitos meses, a gente não se falou. O ponto ficou fechado. Pandemia, né? Mas isso ainda antes da pandemia. A gente está falando de 2019. A Mariana fechou um pouquinho antes. Fechou antes, Aí no início de 2020, isso para mim é bem marcado porque faz parte da minha história, né? A pandemia foi em março de 2020, mais ou menos, que começou o lockdown, né? E aí nessa época, o Francesco me procurou, me ligou. O ponto ainda estava com ele? Ainda estava com ele. E falou, Aguilar, queria trocar uma ideia contigo e tudo. Aí a gente sentou um dia para conversar, tomar uma cerveja. Ele falou, cara, eu tô com um ponto lá ainda, não passei. Tô procurando alguém para pegar e tudo, mas não tá aparecendo nada legal. E, pô, não parece nada legal, tipo, capinha de celular, umas coisas assim. A loja é dele? Não, o ponto está com ele, mas não é próprio. Não era próprio. Ele estava com um contrato de aluguel lá com ponto ainda. E ele falou, cara, você não quer fazer nada lá, não? Ele não queria passar para qualquer um. Porque o pai dele tem uma história ali, sim, né? Sim, ele falou, cara, meu pai tá triste, 40 anos aqui nesse ponto. Você não quer fazer alguma coisa lá, não? Aí, assim como a história do forno, né? Tem aqueles momentos que é uma tomada de decisão na sua vida. Parece, né? Que aparece. E se eu tivesse dito não, você nunca tinha comido minha pizza. Pô, pois é, tá vendo? E aí ele falou, você não quer fazer nada lá, não? Eu falei, cara, tá, vamos fazer. Mas você vai fazer comigo. Aí eu peguei ele, obriguei ele a ser meu sócio. Pô, que legal. Aí ele, não, cara, eu quero descansar. Não, você vai ter que fazer comigo. E aí a gente foi, sentamos, pensamos e tudo, o que fazer. E aí ele, mas o que você tá pensando em fazer lá e tudo? Uns pães, um café, alguma coisa. Eu falei, cara, não vamos fazer nada disso não. Aí ele, não? Eu, não. Vamos fazer pizza. Aí ele, pizza? Mas você faz pizza? Eu falei, quem faz pão faz pizza. Aí eu falei, não, é porque o pão, cara, aí já tava em 2020 aparecendo várias padarias, vários negócios. Ali tem um Cafeína do outro lado da rua, tem um The Bakers ali, tem vários pontos ali de pão, muita alternativa ali. E aí eu falei, Francesco, vamos fazer pizza, porque assim, a pizza eu não preciso de uma loja grande, né? A pizza eu preciso de um forno, uma bancada de montagem, uma produçãozinha pequena, uma macieira pequena, essa loja resolve. A pizza, ele, mas pizza e tal? Eu falei, dá. Mas essa é uma razão, mas tem uma segunda razão que é o seguinte, pizza boa no Rio de Janeiro, tem muita pizzaria, mas pizzas boas, diferenciadas, não tem tantas. É verdade, né? Não tem tanta mesmo, não. Não tem tantas. Ele, é verdade e tal. E eu falei, a gente vai fazer uma pizza que nunca ninguém ainda fez. Ele, é mesmo? Eu falei, a gente vai fazer uma pizza local.
E assim surgiu o conceito da Locale, né? Locale, O nome é muito bom, né? Até chegar esse nome não foi fácil. Quem cunhou o nome? Foi eu também, foi. Porque veio essa coisa do local, a gente fez muitas pesquisas e tudo. Eu fiz tudo, cara, o logo, o nome, é uma coisa de uma pessoa. Arquitetura. A minha esposa ajudando, é claro que ela é designer e tal, então ela foi me ajudando. Mas aí a gente, essa questão aí o que eu fiz? Eu vim com toda a minha network, digamos assim, da junta local, de anos da junta local. Quando eu comecei a montar o meu portfólio de pizzas, eu já sabia tudo que eu ia usar, sabe? Eu já sabia o queijo eu já sabia qual que eu ia usar, o tomate eu já sabia de onde ia vir, os peixes eu já sabia, foi fácil de montar porque eu já tinha um leque e com vários produtores que eram meus amigos, de fato, né? Pessoas que eu já conhecia, que eu já tinha uma relação, né? Então eu vim com o meu know-how. Todos os produtos hoje usados nas pizzas da Locale são de pequenos produtores? Todos de pequenos produtores. Inclusive a mussarela? Inclusive a mussarela. Na verdade eu nem uso um mussarela propriamente dito, eu uso o caciocavallo, que é um similar da mussarela, só que digamos superior, que é um amigo meu da junta local que faz. Que ele que faz. Então quando eu montei a minha pizza eu falei, esse Natal é o nome dele. Natal é o seu queijo. Aí, não, tudo bem. Ele entrega até volume hoje. Para te entregar, tranquilo. Ele tinha volume, mas ele foi precisando aumentar, né? Aí quando comecei a abrir muitos dias da semana, aí começou a não dar conta o Natal, né? Começou, eu pedia 20 quilos, 25 quilos, ele mandava acaba que 29. Um negócio de sucesso, ele alavanca todos os seus parceiros, né? O que para mim é um dos propósitos, né? Eu quero exatamente que esses produtores cresçam com uma demanda bacana, né? Mas do Natal é engraçado, porque aí eu fui aumentando, aí teve um determinado dia, uns 6 meses atrás, não sei, que o Natal falou, Guilardo, agora pode me pedir quanto queijo você quiser, que agora eu vou te atender. Eu falei, beleza, posso pedir 35? Pode, 30, 40 quilos, pode. O que você fez? Comprei mais uma vaca. Ele tinha uma vaquinha? Não, ele tinha 3, 4, não sei, mas comprou mais vaca. Então, assim, é isso. É ótimo isso, né? Então, assim, a relação é direta, né? É farm to table, realmente, né? O produtor comprou mais uma vaca para fazer meu queijo. Então, essa é boa. Então é assim. Então, tem essa relação direta com os produtores, né? O cara que planta tomate, enfim, é isso. Claro que tem um ou outro produto que já é, digamos, mais produzido, processado nesse aspecto, né? Mas sempre sem nenhum produto ultraprocessado, sem nenhum produto questão de farinha, é alguma farinha brasileira também? É uma farinha brasileira também. O Rafa estava desenvolvendo alguma coisa sobre isso, né? De farinha o viva, Rafa tem uns trabalhos interessantes, não é a farinha dele que eu uso, não. Ele usa a Fazenda Vargem, que é lá do Cerrado, eu já trabalhei com essa farinha também, é muito boa. Mas eu optei por trabalhar com uma farinha que se chama Irati Origem, que vem lá do Paraná, que eles têm um trabalho incrível lá no Paraná, inclusive eles até abriram lá o São Francisco Baking Institute, que é uma sede super famosa, uma das maiores do mundo, que fica lá em São Francisco, que é a terra do sourdough, sim. Abriu no Paraná, né? E o autor, um dos papas da panificação foi lá no Paraná e foi visitar esse pessoal da Irati. Então, é um trabalho bacana que é uma farinha própria para longa fermentação, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa coisa muito de farinhas especiais para produtos especiais, né? Aqui é tudo farinha do mesmo saco, literalmente. E o Brasil é um país inacreditável, né? Tem tanto produto incrível, azeite, exato. café, chocolate, exatamente. E é uma grande, esmagadora maioria não tem a mínima ideia de que existe essas diferenças sutis entre coisas simples e coisas realmente que vão dar um resultado inacreditável. Né? E coisas coisas locais. Locais, né? Nossas, exato. Né? E continuam usando farinhas italianas, farinhas famosas, e esquecendo que a gente tem aqui algo que pode dar um resultado muito melhor, né? Exatamente. Então, a Locale é um manifesto exatamente nesse ponto que você falou, né? Então, a farinha foi um ponto muito central quando eu montei, que esses caras, eles não entregavam no Rio de Janeiro.
Eu falei, o que é? Aí eu descobri que um outro padeiro amigo meu, lá da Barra da Tijuca, tinha conseguido comprar, e eu falei assim, cara, você conseguiu comprar a Irati? Ele, pô, agora eles estão entregando. Eu, mandei mensagem na hora, cara, eu quero a farinha de vocês e tal. Aí eles me mandaram, eu fiz a fórmula, criei a receita da massa de pizza com a farinha deles, deu certo, e é a farinha que eu uso até hoje. Pô, que maravilha. Né? Então, a farinha nacional. A farinha é um produto incrível. Então, eu fui caçando todos esses insumos, né? E hoje eu sou um caçador, assim, de produtores, de insumos, né? Que lá na Localia a gente faz o processo ao contrário, né? Vem o produto, vem o produtor, e ele que... A pizza vem depois, né? A pizza é consequência, né? Entendi. Quando, na verdade, muitas vezes o processo é inverso. Quero fazer uma pizza assim, e depois você vai procurar. Quantas pizzas você tem fixas hoje no cardápio? Hoje eu tô com 10 pizzas fixas. Quantas clássicas e quantas autorais? Olha, todas elas são um quê de autoral, mas assim, algumas são inspiradas em clássicos, né? Porque tem a Margherita, tem a Marinara, né? Que são clássicos italianos, mas todas com um toque nosso diferenciado, né? A nossa Margherita leva canastra, por exemplo. Que delícia. Você tinha uma com figo e um melzinho. Foi a sazonal. Foi essa Você aí provou essa, né? Ficou muito boa. Essa do figo é bem legal, bem porque boa. É bem o propósito da Localia, assim, eu queria usar o figo de um determinado produtor, e que é um figo orgânico, que é produzido aqui no Rio. Numa determinada época do ano. Numa determinada época do ano. E aí, no ano passado, quando eu falei com ela, eu falei, pô, quero fazer a pizza com seus figos. Ela, cara, as figueiras acabaram de cessar a produção. Aí eu falei, não vai ter essa pizza, só ano que vem. Aí eu esperei um ano, aí eu falei no início da safra, ela falou, não, tá tendo, aí eu consegui fazer a pizza. Então, assim... Que maravilha, hein? Esse propósito de trabalhar com os produtores, enaltecer o trabalho deles e buscar produtores que, de fato, têm um trabalho incrível, assim. Então, cara, tem um trabalho incrível, eu vou trabalhar com ele. O bom não é bom à toa, né, cara? Não tem milagre, né? Não tem... você não vai fazer algo excepcional sem ingredientes excepcionais. A base da Itália, digamos assim, da culinária italiana é essa, né? Simplicidade, qualidade, frescor ao extremo, né? Um excelente profissional, ele faz coisas muito boas com coisas não tão boas assim, né? Mas nunca vai fazer um milagre de fazer algo excepcional com um produto não tão bom, né? É verdade. Mas então, na Localia, esse foi o caminho e as receitas foram surgindo. Foi aparecendo uns queijos incríveis no caminho, produtores, e a coisa foi acontecendo. Cada vez mais os queijos brasileiros estão ganhando fama internacional, exatamente, né? Ganhando premiações consideráveis, né? Exato. Então, a proposta da Localia é bem gratificante ver que, inclusive, outras pizzarias cariocas estão começando, né, a abraçar os queijos brasileiros e começando a enaltecer os produtos do Brasil, que é uma coisa recente para cá, né? Sim. E a gente já nasceu com esse propósito, né? Porque a Localia, ela ainda está desconstruindo um pouco isso, porque aqui exatamente as pizzarias, principalmente de Rio, gostam de enaltecer o importado, né? Não sei, eu não sou desse, meu conhecimento sobre pizzas é pequeno. Eu tô aqui fascinado com essa quantidade de informação que você está dando sobre massa, queijos, insumos. Eu acho incrível, mas tem algumas farinhas que já ficaram muito famosas, né? E talvez por terem ficado muito famosas e muita gente usar, acaba que isso vai ser propaganda, né? Se aquele cara usa, eu também uso. Se aquela farinha ali, todo mundo tá falando que é boa, eu também vou usar ela. E talvez as pessoas, os empresários meio que ainda realmente não tiraram a venda dos olhos, né? Daqui eu falei, cara, você já viu aquele produtor ali? Você já viu aquele cara que ele tá fazendo? Aquela farinha, olha que incrível. Olha aquele queijo, olha isso, tá aqui do nosso lado, né? Pra que eu vou usar algo de fora se eu tenho aqui do meu lado? Na culinária japonesa a gente não tem muito para onde correr.
em questão, exemplo, o arroz é a parte mais importante da culinária japonesa. Perfeito. As pessoas dão muito valor aos pescados, sem dúvida nenhuma, o pescado é o que é mais atrativo. Sim. Mas pro japonês, pra cultura japonesa, o arroz é o mais importante. Uhum. E no Brasil, até hoje, e olha que eu já virei lugares aí, atrás de um bom arroz japonês, de origem japonesa, plantado no Brasil, e nunca encontrei. Mas no Uruguai, que é aqui do ladinho, tem grandes produtores de arroz com resultados inacreditáveis, né? Então a gente usa bons arrozes aqui do lado, até mesmo porque tá quase inviável o arroz japonês, tá muito caro e não chega. Entendi. Mas o Brasil é um país que produz muito arroz, né? Por que até agora será que não apareceu um bom produtor de arroz japonês, né? Quais será que são empecilhos climáticos? Será que são empecilhos financeiros? É muito caro produzir? Não sei, fico imaginando. São pontos assim, eu olhando aqui pelo lado da farinha, fazendo aí um comparativo, um paralelo com isso que você está falando, tem isso também, mas eu acho que cabe a nós aqui na ponta, né, gerar demanda, né? Sim. Então, assim, a parte das farinhas, desde que eu comecei, voltando lá para 2013 e tal, a gente está falando 10 anos atrás, em 10 anos muita coisa mudou. Surgiram vários farinhas novas, produtores novos, inclusive a própria Irati que eu uso, é uma coisa de 3, 4 anos, né? Então surgiu uma demanda, por quê? Porque começou a surgir a demanda dos pães especiais, dos pães de longa fermentação. Você usa uma farinha integral? Eu uso uma farinha integral também. Aquela farinha branquinha, qual é a história dela? Porque a farinha integral, obviamente, ela tem uma cor mais marronzinha. A farinha, assim, o grão do trigo, ele é composto de 3 partes, né? A casca, digamos assim, o endosperma e o núcleo dele, digamos assim, que é o germe, né? Então, quando você processa esse grão para fazer a farinha branca, você tira a pele, tira a casquinha e o germe também. Então, você fica só com a parte branca, com o miolinho, que é o endosperma. Essa parte, que é a que tem o glúten, ela é o que é processada, moída e tudo, e faz a farinha branca. Tá? Se você moe o grão integralmente, com as 3 partes, você gera a farinha integral. Que tem um rendimento muito maior, inclusive. Ou estou enganado? Ela tem um rendimento maior em termos de peso, sim, porque você vai ter esses outros 2 elementos. No peso. Só que para fazer produtos pães leves, digamos assim, elásticos e tal, esses outros 2 elementos são problema, né? Porque o farelo, na verdade, ele termina sendo uma coisa que absorve a água e atrapalha a cadeia de glúten, porque ele é tipo uma faquinha, digamos assim, ele atrapalha e absorve a água, deixa o pão mais pesado. Entendi. E o germe, ele tem um óleo, né, o que faz o grão germinar, né? E esse óleo, ele torna a farinha mais perecível, né? Ele deixa ela um pouco mais rançosa. Então, a farinha de prateleira, para ela durar, isso foi a invenção da farinha branca, a farinha refinada, eliminou esses dois elementos do grão. Só que isso, na verdade, foi muito ruim, porque o endosperma, ele é um cemitério de nutrientes, digamos assim, né? Ele é só carboidrato, ele é só energia, né? Enquanto a farinha, a casquinha é rica em fibras e o miolo dele é rico em nutrientes, que é o germe, né? Então, tanto que a farinha, quando surgiu a farinha branca terminou sendo uma coisa muito nobre, porque os pães começaram a ficar brancos, com a casca mais leves e tudo. As pessoas começaram a ficar doentes. Porque você eliminou a parte nutritiva e saudável do grão. E aí, o que os fabricantes foram obrigados a fazer? Pode pegar qualquer saco de farinha no supermercado que tem escrito ali: enriquecido com ferro e ácido fólico. Porque as pessoas estavam ficando anêmicas. Que foi retirado da farinha. Absurdo, né? É um absurdo. Então, na Locale, é uma das poucas pizzarias, acredito eu, que leva farinha integral na receita. Caramba, e isso tem que desenvolver uma receita em volta disso aí, né? Deve ter dado um trabalhinho chegar na receita final. Um percentual considerável de farinha integral. E lá ainda
a gente ainda moe essa farinha, né? Eu tenho um moinho e moo essa farinha antes de fazer a massa. Isso é uma coisa bem particular nossa lá, porque quando você moe, assim como o café quando você moe recentemente não é mais gostoso? Claro, sem dúvida. Para todos os grãos isso vale. Então, quando você moe recentemente um trigo, ele ainda tá... Você recebe... Como é? Eu compro trigo em grão. Uau! Eu compro trigo em grão orgânico. É de outro fornecedor, não é da Irati, mas é da Orgânicos Paulínia, que também é do Paraná. Então, eu compro esse trigo em grão. Você já tinha falado isso pra alguém antes? Já. Pô, que incrível. Eu já ia falar que era exclusivo aqui. Não, tá lá no Instagram, que tem loucura, essa historinha. Cara, que legal, Então, hein? a gente moe, e aí você tem uma farinha viva, aí que vem a história do vivo, né? Porque ela tá ali recém-moída, ainda tá com os nutrientes, ainda tá com os óleos, né, nutritivos, não passou ainda por oxidação, então ela tá ali viva. E é essa farinha que a gente usa na nossa massa. E aí, farinha inacreditável, processo meio particular de vocês. E o segundo elemento, água. A água, é. Na verdade, a nossa receita tem ainda mais umas coisinhas. Tem malte, tem melado, azeite. Mas tem segredinhos lá. Quer dizer, não tem segredo, não. Eu sou contra essa coisa de ter segredo na gastronomia, sabe? Eu acho que tudo tem que ser um livro aberto, assim. E tem a água, claro. Aí você desenvolve a massa. E tem a fermentação natural, né? Que é o grande Você chave. usa alguma água específica? Não, aí é água convencional, digamos assim. Eu já fiz a teste de água mineral, água tudo. pH? A água é um fator importante, mas se tá funcionando a água normal, filtrada, tudo bem. Tá tudo certo. Lá na minha produção de pães eu já tive alguns problemas com a água, passei a ter que deixar, porque a água aqui no Rio de Janeiro, Brasil, ela é muito rica é muito aditivada de cloro, né? Então para fermentação isso não é ruim. Então, eu já tive, cloro por exemplo, inibe a fermentação? Inibe a fermentação. Então eu já tive alguns problemas que às vezes eu tinha que encher a bacia de água, deixar ela algumas horas ali para o cloro evaporar, digamos assim, e depois usar na massa. Então, tudo faz diferença, né? tudo faz diferença, exatamente. São cuidados extras que e na panificação e né, assim, é uma arte que, principalmente quando você trabalha com fermentação natural, não tem muita fórmula, você tem que ter um feeling, digamos assim. Você tudo tem que muda. O tempo... Porque são várias variáveis. O clima daquele dia muda tudo, né? Às vezes o fermento daquele dia não tá de bom humor, não tem o que fazer. Às vezes a farinha vem com menos enzima, porque a farinha é uma farinha artesanal, né? Então, assim, às vezes a água tá com um pouco mais de cloro, entendeu? Às vezes são tantas variáveis, temperatura... E aí você faz ali. Fogo isso, né? E todo dia E você tem uma pessoa específica que faz a sua massa. Tenho. Assim como eu tenho uma pessoa específica que faz o meu arroz. Aí você treina, você vai, acompanha, e depois você tem que orientar, explicar, mostrar o porquê que de repente deu errado, o que vai fazer dar certo. Isso e vai deixando aquela pessoa... Aí depois que você fica gera confiança e deixa ela... Exato. É isso. Mas no início eu ficava do lado dos padeiros, fazia as massas. Até o ato de bolear a massa influencia completamente no resultado final da pizza. Só de fazer a bolinha. Interessante. Então assim... São quantos funcionários hoje? Na Locale a gente tá com 6. Abrem só um turno? Só um turno. Começa que horas? Abre às 6. A loja funciona de 6 às 10. Pois já bati algumas vezes lá, cara, e não consegui comer. 6 às 10, Porque já tinha batido o horário, né? Jornada curtíssima, curtíssima, cara. Curtíssima. E, cara, é incrível. É um projeto realmente incrível. Quarta, domingo, 6 às 10. Reduzido, pizza top de linha. E como é que é a parte administrativa desse teu negócio? É um negócio pequeno, então, de certa forma, deve ser um pouco menos penoso administrar, né? Você tem uma equipe financeira que cuida, é uma pessoa específica, são vocês mesmos? Por ser um negócio menorzinho, são vocês mesmos que cuidam? Como eu disse, no início eu fazia tudo. Eu era equipe, administrativo, financeiro, Instagram, tudo, né? Aí o negócio foi crescendo, eu fui precisando de ajuda. Hoje eu não sou mais sozinho no negócio, né? Quer dizer, no início começou eu e o Francesco, como eu te contei, mas o Francesco saiu
E ficou eu. E hoje eu tenho mais 3 sócios. Eu sou majoritário, cada um tem um pedacinho e eles me ajudam nesses outros quesitos que eu preciso de ajuda, né? Então, um é um pouco mais administrativo, o outro um pouco mais operacional, o outro um pouco mais de RH. Então, são minhas ajudas, assim, para eu conseguir tocar. Mas termina que eu centralizo tudo. E tem alguns dos sócios estão ali no operacional? Tem 2, assim. Uma das primeiras pessoas que eu chamei é a minha cunhada, irmã da Ana Paula. Ela tá lá desde o início do projeto. Não, no início ela tava todos os dias, mas hoje também, assim como eu, ela vai lá quando necessário, né? Mas então eu tenho essas pessoas para me ajudar. Eu já contratamos uma empresa para fazer o RH e tudo, né? Uma contabilidade. Empresa, terceirizado? Terceirizado. O contador é sempre terceirizado, né? Sempre uma empresa que terceirizado. A gente tinha um contador meio mais ou menos, aí a gente contratou uma empresa e tal, porque aí a demanda foi aumentando, a gente foi contratando mais gente, aí a gente precisou se preparar melhor para isso. Mas ainda é um negócio pequeno, a loja é aquilo dali, né? Meia dúzia de funcionários, né? Um turno curto. E ela nasceu como delivery. Nasceu como delivery. No meio da pandemia, a única coisa que era possível fazer era um delivery. Exatamente. E foi desafiador? Como é que foi? Foi porque assim, você não era do ramo necessariamente, embora conhecesse muitas pessoas. Isso. Exato. Abriu um negócio no meio da pandemia que é algo já inusitado, né? Completamente. Muitos problemas durante a pandemia e você estava no processo inverso. Exatamente. E aí já nasceu de uma forma tranquila, talvez, né? Embora num período conturbado, você abriu de forma sem pressão externa. Talvez a pressão fosse muito mais de vocês mesmos do que de fora. Nesse aspecto foi até bom a pandemia, assim, né? Porque deu pra gente ir sentindo. E se ajeitando, se sentindo. Eu li lá no seu Instagram também sobre isso, né? Que essa coisa do ser organizado e ir devagarzinho, entendendo lá o negócio. A gente foi bem a expectativa de quem iria pedir a pizza. Isso, Quando alguém interessante, importante. No início a gente não tinha nada, não tinha iFood, não tinha nada disso, assim, sabe? Você abriu assim. E aí? Era o WhatsApp, assim, a gente anunciava no Instagram. Quantas pizzas vendeu no primeiro dia? Boa pergunta, mas deve ter sido umas 20. Umas 20, 30. 20 é pouca coisa pra caramba no primeiro dia. Já vender 20, tá bom pra caramba. E aí a gente começou, era minha cunhada no WhatsApp, eu fazendo tudo, e o meu sócio Francesco lá no computador, lançando os pedidos. E as pessoas passavam e paravam ali pra comer. A gente deixava a porta meio entreaberta, se passasse algum curioso a gente atendia. Mas assim, tá aberto, não, tá, quer uma pizza e tal. A gente deixava um cardápiozinho ali, mas não tinha salão, a gente era bloqueado, digamos assim, sim. né? E assim a gente começou as primeiras semanas, aí, das primeiros que a gente chamou, teste, assim, nacional foi justamente a junta local. Então eu chamei ele, aí fiz uma rodada de pizza lá, né? Testando forno, testando receita, botei eles lá pra comerem e tudo. E a gente aí depois decidiu abrir depois desse evento. E aí a junta local fez um post, digamos assim, sobre a Locale, né? Uma nova pizzaria local. Fez um texto, um blog deles. Isso logo nas primeiras semanas a gente abriu e tal. E é por isso que tem no texto do Instagram menção a Roberta Sudbrack, porque logo nas primeiras semanas a minha cunhada estava no WhatsApp e aí ela falou assim, Guilardo, a Roberta Sudbrack. Eu falei, o que tem? Ela tá aqui. Eu falei, aqui onde? No WhatsApp. Aí, o quê? Ela quer pedir uma pizza. Pô, que maravilha, né? Então assim... Felicidade, né? Então eu acredito que foi através da junta local, né? Que ela é muito engajada lá também. E ela abraça, né? Esses pequenos produtores, esses pequenos negócios como o nosso. E, cara, ela, de maneira de coração aberto, também comprou as pizzas e fez um super pedido. E postou no Instagram dela, né? Ela é uma pessoa incrível, né? Postou no Instagram dela, sei lá quantos 100 mil, 200 mil seguidores, sei lá o quê. Rio de Janeiro acabou de ganhar uma das melhores pizzas da cidade, postou. Cara, depois que ela botou isso... Explodiu. Aí a gente abria já sold out já.
porque eu só conseguia fazer as 40, 50 massas, né, e tudo. E as pessoas não conseguiam pedir. Eu no começo realmente fiquei sem conseguir pedir. Era slow pizza, né? Porque a pessoa tinha que pedir com antecedência, né? Porque pizza aqui é famosa por ser fast food, né? Cara, a gente era o slow food da pizza. Mas isso deve ser legal demais, né? Você abrir já com tudo vendido. Isso, né? Aí as pessoas 8h30 queriam pedir uma pizza. Não tem, mas são 8 horas. Não tem, acabou as massas. Mas assim, aí foi bem nesse início, aí a gente foi crescendo aos pouquinhos. Delivery é importante para você ainda hoje? O delivery O atendimento presencial tá sempre lotado, né? 20 lugares. Pequenininha, 15 lugares, tá sempre lotado. Mas é uma dificuldade operacional ali, a gente conseguir atender o pequeno salão. Pós-prêmio, né? Imagina que você deve ter passado ali umas questões ali, né? Eu no Haru grande. Exatamente. Haru já tive algumas questões sérias, né? De conseguir dar conta da demanda que surgiu. Você também tem a demanda do delivery, né? Imagina você ali, complicado. né? E o meu forno é o mesmo, não aumentou, né? Então, deu uma fila. O que eu consegui fazer foi aumentar o operacional, né? Botei mais pizzaiolo, a gente foi melhorando a produção, foi aumentando a equipe, a gente foi conseguindo. Depois de umas 3-4 semanas a gente voltou a se reestruturar, mas depois do prêmio mesmo, uma porrada, porque assim, as pessoas pediam, não tinha massa. Pois é. Né? Imagino. A gente fui comprando mais geladeira, fui crescendo dentro do possível, né? E a gente conseguiu se adaptar. Hoje a gente está já adaptado, mas é operação curta, mas ela é curta, mas ela é tão intensa. Sim. Tão intensa em 4 horas, porque quando eu tô lá, chego às 6, aí quando eu chego assim, eu olho assim, caraca, já deve estar fechando, já tô morto, eu olho 8 horas. 8h30. Caraca. Então, assim, é intenso. Então... É um produto de uma qualidade ímpar, né, cara? E às vezes um prêmio como esse, ele traz às vezes não, traz uma clientela que tá querendo entender o teu produto, querendo conhecer o teu produto, mas às vezes não tá disposta, ela quer conhecer, mas não tá disposta a entender. Dá pra compreender mais ou menos entendo, isso? Traz uns aborrecimentozinhos de umas pessoas que não necessariamente são seu cliente, né? Eles vieram pela curiosidade do que a mídia expôs. Não necessariamente ele tá disposto a entender os seus processos, a tua linha de raciocínio. Estão falando que é melhor, vou experimentar. Pois é, e aí vão lá e te dão uma espinafradinha à toa, criam um aborrecimento à toa. Cria toda essa expectativa. Cria-se uma expectativa que às vezes a expectativa é externa, a maioria das vezes, né? É de fora para dentro. Sim. E lá no Haru também tenho lidado bastante com isso, a gente tem aprendido bastante com essa demanda, com esse interesse a lidar com algumas situações que antes não ocorriam, né? Verdade. A Localia é isso, é uma pizzaria local aqui de Copacabana. Ela continua pequenininha. Que todo mundo adora, que tem um público fiel, que de repente, ficou conhecida pelo Rio de Janeiro inteiro. Exatamente. O Haru passou por um processo semelhante. Exatamente. Essa, assim, dessa parte, porque tudo é muito novo para mim, né? Eu não sou, que eu fico brincando com alguns amigos, como é que tá? Olha, como empreendedor, eu sou um ótimo pizzaiolo, né? Assim, o empreendedorismo é uma consequência para mim, né? Então, eu não tenho experiências prévias, então, várias situações que acontecem, é tudo novo para mim. Tudo, e essa parte de lidar com o público, exatamente esses problemas, agora, então, pós-prêmio, várias críticas aparecem, né? Elogios, agora os elogios são tipo assim, realmente, mas aí começa a surgir críticas que antes não aconteciam, né? Às vezes, umas críticas desnecessárias. Você toma umas alfinetadas que não fazem sentido, ou não tem necessidade de ser naquela intensidade que a pessoa coloca, né? E isso de certa forma dá uma tristezinha, mas também faz com que a gente vai criando uma coraça, né? Vai criando uma casca. Você vai ganhando experiência, aprendendo a lidar, vendo quais são os pontos que realmente precisam melhorar, quais que de repente as pessoas estão falando, mas
não é a sua intenção fazer aquilo, uma série de coisas, questionamentos que vão surgindo pra gente, e a gente vai tomando um caminho melhor para nós, inclusive, né? Como negócio, né? Como empreendedor. E isso às vezes o cliente não entende. Fala, cara, não foi esse caminho, eu não vou por esse caminho. Eu entendo o que você está falando, mas não é esse caminho que eu quero seguir, eu vou por esse caminho aqui. Exatamente. No meu caso, da pizza, a pizza é um produto que é muito popular, muito famoso, mas apesar disso, tem pizzas e pizzas, né? Tem vários estilos, vários tipos de pizza, e o nosso é um tipo bem particular, né? Sim. Então acontece muito, o cara vai lá com expectativa achando que é um outro tipo de pizza, né? Então você criar essa casca aí, eu ainda tô criando, ainda é um pouquinho duro. Duro, mas faz parte do processo, não tem muito pra onde correr, não. No início, quando surgia uma avaliação no Google, eu achava ótimo, avaliação no Google. Agora, quando chega aquele e-mail, a avaliação já dá uma taquicardia aqui, assim, caraca, na avaliação do Google de novo, aí tu olha, 5 estrelas, graças a Deus. Porque agora, assim, infelizmente é muito mais fácil a pessoa fazer uma crítica negativa do que a positiva, né? Assim, termina porque assim... Como diz alguns amigos, a internet deu voz aos idiotas, deu né? voz, assim... Então tem muita gente que tá ali simplesmente para falar mal. As pessoas Algumas pessoas que você olha as avaliações da pessoa, ela só entra para falar mal. Ela só entra para escrever quando algo não atingiu a expectativa dela. Nesse ponto aí que eu ia falar. Porque quando você normalmente pede uma coisa e deu tudo certo, foi. Ninguém fala. Se deu alguma coisa errada, o cara vai lembrar, vai entrar lá e vai falar. Joga a frustração da vida dele. Ele precisa jogar essa frustração em algum lugar. E ele vai lá no iFood ou no Google e vai lá, né? Então... O Google é uma ferramenta fantástica, né? Uma ferramenta que até a Érica, que tá aqui com a gente, aqui do ladinho, vai começar a me ensinar a usar cada vez mais. A gente precisa ter um planejamento de mídias, né? Como negócio. Sim. Ainda mais um negócio como o seu, super próspero, né? Super bacana. Se você tiver um planejamento de mídias, se cercar das informações que os clientes precisam, tentar fazer com que as pessoas entendam como é o seu negócio, talvez as críticas negativas elas diminuam, né? E é isso que eu estou tentando fazer. Eu tenho notado que isso tem acontecido. Cada vez menos eu estou tendo mais críticas positivas e muito menos críticas negativas. Isso, em geral, é o que acontece. Mas as críticas negativas estão diminuindo consideravelmente em função talvez das explicações, da educação que nós fazemos com relação ao produto que nós vendemos, né? É importante a gente falar dos nossos insumos, dos nossos propósitos, de qual caminho que a gente está tomando para o cliente entender que realmente existem pizzas e pizzas, existem culinárias japonesas e culinárias japonesas, né? Exatamente. Então você tem que entender onde você está indo para também não se decepcionar com algo que você talvez não esperava, né? Com certeza, eu também tenho muito a melhorar nesse aspecto, brifar, digamos assim, um pouco melhor o cliente, né, do produto que a gente está Isso é cansativo, você demanda tempo, realmente um negócio menor que está muito mais focado nos donos, ele tem um pouco mais de dificuldade nisso. O Haru, como já está um negócio um pouquinho maior, já faz sentido para a gente ter uma pessoa cuidando disso, né? Isso, o crescimento. Então isso faz parte do processo de crescimento também. E isso é uma outra, e isso é a função também desse podcast aqui, todo esse papo que a gente tá tendo tá rico pra caramba. Você já falou sobre insumos, processos, como você começou, dores do crescimento, dores até de um prêmio, um reconhecimento, e como de repente, quais são os caminhos para tentar criar uma experiência interna ali para lidar com problemas que estão aparecendo, novos problemas. Vão surgindo problemas, o Sirva-se está aqui para isso, para gerar um conteúdo que traga alguma reflexão de repente, que traga
até que coloque dúvidas na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo para tipo, cara, eu não tinha pensado nisso. Será que no meu negócio está acontecendo isso? Será que de repente eu consigo melhorar com a mesma coisa que aquele cara ali acabou de falar? A gente tem muito a melhorar. Eu acho que o negócio, eu sempre brinco também que um negócio como, pelo menos para mim, as Locali surgiu quase como se fosse um filho, né? Você é pai também. Então, você vai educando, você vai, né? No início, você não pode largar, você tá ali junto, tem que estar ali full time, trabalho full time, toma o seu dia inteiro, mas aos poucos você vai, né? Educando, vai criando essa certa independência, né? Pra mim, teve uma vez que eu lembro também marcado que eu cuidava da Locali e tava o tempo todo lá, né? O filho. E aí, uma vez eu passei de carro, tava com a minha esposa, voltando de algum lugar, e passamos na Barata Ribeiro, passou em frente à Locali, né? E aí eu parei o carro ali um pouco, que eu tava me planejando em passar lá. E aí eu olhei a loja estava cheia, tava todo mundo trabalhando, eu vi que tava tudo funcionando. Aí a Ana Paula, você vai lá? Eu falei, não, já tá andando sozinha, pronto, eu posso ir embora, sabe? Quando deu aquela sensação assim que tipo, tá tudo certo, tá tudo bem, então assim, mas você não vai deixar, né? Não. Mas você tem um certo momento que você... quando você vê que o negócio começou a funcionar por conta própria, é delicioso também, né? O cuidado... A sua atuação muda. Mas é importante esse passo. A atuação do cara que construiu, do empreendedor, ele muda ao longo do tempo. Isso é muito bonito de ver também. E aceitar, né? Porque às vezes você tem um apego de ficar ali, não, exato. Eu quero desse jeito, eu vou ficar aqui, vou ficar perturbando todo mundo. Saber delegar, saber, né, que algumas coisas você vai ter que aceitar também, que não vai ser você que vai fazer. Que não tem como ultrapassar. Mas é natural, né? Eu lembro também de uma frase do Rafa da Slow Bakery, que exatamente quando ele estava comprando outro forno, aí ele comprou esse outro forno e depois ele comprou um maior ainda. E aí a Slow Bakery crescendo, eu falei assim, caraca, Rafa, tu vai comprar outro forno, cara, mas você acabou de comprar um forno que era monstro, você vai comprar um mais monstro ainda. Negócio, né? Aí ele falou, cara, o filho tá crescendo, tá pedindo comida, eu tenho que dar. Tipo assim, o negócio tem muito disso também. Em um determinado momento ele tá crescendo, você pode aparar ele, vai virar tipo um bonsai, digamos ali, vai parar por ali. Você cuida daquilo ali, mas se ele tá crescendo... tem uma curva de crescimento que vale a pena. Se você não deixar crescer, você vai, digamos... podar ele, talvez ele não vai dar todos aqueles frutos que ele poderia dar. Tem que saber a hora de crescer, a hora de saber... Tudo tem uma medida certa, né? É a hora de não crescer mais, né? Tem isso também, Não pode também dar um passo além da perna, né? Na Locali eu também sempre tive muito esse cuidado, porque também o negócio nasceu todo com o meu investimento próprio, né? Tudo... para mim é um ponto muito importante também, acho que do empreendedorismo, você conseguir ter sua independência financeira. Você sempre pensou na Locali como um complemento, nunca como seu principal? Olha, as pessoas me perguntam nisso, né? Qual o passo? Você vai largar a Petrobras, vai ficar na Locali? Eu digo assim, olha, a Locali está crescendo, eu estou regando. Para onde ela vai, deixa ela ficar bem grande. Se ela ficar muito grande, eu vou talvez essa tomada de decisão surja, mas no momento eu tô vivendo o momento, né? Assim, eu tô aproveitando a jornada, né? Legal. Assim, deixando ela crescer, deixando ela se desenvolvendo. Curtindo o desenvolvimento. Realizando vários sonhos, assim, de coisas que eu acredito, né? Poder ofertar... um produto com várias coisas boas, né, que eu acredito em termos de economia local, de produtores, de ser um alimento de fato natural, bom para a saúde, né, e ajudar a economia, ser um negócio de bairro, né, que isso é uma coisa que também aqui se tornou rara, né.
Se tornou raro você ter, né, lugares como é a Locale, onde o dono está ali atrás do balcão servindo uma comida, né? Aqui no Rio de Janeiro ficou muita cultura da franquia, né? Tipo, dinheiro com poucas pessoas. Grandes grupos que abrem. Esse restaurante é do grupo A, B, C, D. O cara tem um monopólio de restaurantes quase, né? Enquanto os pequenos negócios que surgem assim é coisa rara, e eu acho isso bom, né? Eu acho que a Locale termina sendo um exemplo disso também, né? Para fomentar o Haru também, né? Ser um negócio, começa pequeno, de forma saudável, você não precisa querer ser logo o top, o bam, começa pequeno, abre ali, pequenininho, né? Claro que você não vai ter um riso de dinheiro, mas é um caminho, né? Sim. É um caminho, né? E a Locale é um manifesto nisso também, a pizzaria é para ser de bairro mesmo, para ser pequena mesmo, né? Então, às vezes é difícil as pessoas entenderem esse contexto, né? A expectativa é externa, né? Aquilo que a gente estava falando, a expectativa é de fora para dentro. Mas entender a hora de crescer é fundamental. Né? Exatamente. E às vezes, se você fica muito amarrado ao não crescimento ou a algum tipo de conceito seu, né? Acaba que o cliente em algum momento talvez comece a migrar para outras coisas que ela... Com certeza, eu já tô nesse processo, já tô procurando a gente já conversou sobre isso. Tô procurando aí, né, que realmente eu quero que a minha pizza possa chegar a cada vez mais pessoas, então é por isso que eu quero crescer, né, eu quero que as pessoas possam cada vez ter mais acesso a ela, terem bons momentos em família, ao redor de uma mesa, ao redor de uma boa pizza, um bom vinho, uma boa cerveja, enfim. Em um ambiente que possa propiciar isso está nos meus planos, né? Então, eu estou procurando esse ambiente, meus sócios estão nessa jornada. Mas agora, assim como o primeiro ponto me caiu nas minhas mãos, esse segundo não, esse eu estou à procura dele. Então... já cai na sua mão aí você vai estar com... então, mas aí tem que ser uma escolha bem certeira, né? Sem dúvida. Aumenta custo, exatamente, Não, tentar... Planejamento muda, né? Talvez a jornada já não vai poder mais ser tão curta assim. Exatamente. Vai mudar tudo, claro. Mas sem perder o propósito. Meu amigo, olha, papo legal, né? Papo muito engrandecedor. Muita informação. Fiquei bobo aqui. A quantidade de informação que você nos deu aqui de presente. Parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço. Sou fã. Eu sou seu fã também. E vou continuar cada vez mais indo lá Claro. Independente se eu for crescer ou não, eu quero comer minha pizzazinha lá. A pizza vai estar lá sempre, se Deus quiser. cada vez mais local, cada vez melhor, cada vez podendo oferecer uma experiência cada vez mais completa, né? A gente tá agora no processo, eu tô cada vez tentando ser mais farm to table, digamos assim, né? Então já vou dar um spoilerzinho aqui para fechar que... Essa é exclusiva. Exclusiva, essa é exclusiva. Agora sim. Eu tô com... Já está dando frutos, né? Eu tô com uma plantação de tomates exclusiva para Locale, de tomate San Marzano, que é o tomate italiano clássico para fazer molho, mas plantados aqui no Rio de Janeiro, orgânicos, que na verdade é limite Rio de Janeiro-São Paulo, fica lá na Serra da Bocaina. 4 toneladas de tomate lá. Caramba! Então já deram flores, já estão frutificando. Plantação de vocês? Parceria com alguém? Parceria, um produtor que faz o azeite que eu uso na Locale, ele aceitou o desafio, eu falei, vamos fazer tomate. Caramba. Ele aceitou, plantou lá 700 pés de tomate San Marzano, e se Deus quiser, mês que vem, o nosso molho vai ser feito com tomate San Marzano local. Pô, orgânico local. Vai divulgar isso em breve? Vou, com certeza. Isso aí. Gente, obrigado. Obrigado, Guilado. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.